O que separa um campeão de um atleta comum no esporte? Talento, sorte, perseverança? Na verdade, pode ser tudo isso. Só que recentes pesquisas científicas, divulgadas em vários países do mundo, revelam que há um novo fator a ser observado no esporte: a data de nascimento. Isso mesmo, esportistas profissionais que disputam as principais ligas do mundo nasceram nos 100 primeiros dias do ano. O que explica esse fenômeno? Qual a ligação entre ser um atleta de ponta e nascer no início da temporada? Respostas a partir de agora no Dossiê Sport TV. Neymar se acostumou desde cedo a ouvir os técnicos elencarem suas qualidades com a bola no pé. A velocidade, né, que era rápido, e o drible também. Só que o jogador do Santos sempre carregou outro trunfo para se tornar um prodígio do futebol brasileiro. O trunfo que também respalda o jovem Taison, do Internacional. Aqui no Inter eu cheguei, era o meu último ano de juvenil. Eu pensei que eu não ia ficar, né? Porque o último ano é muito difícil ficar. Aí eu cheguei, joguei o último ano, aí depois no júnior vai tudo começar a ficar normal. Aí vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a idade me ajudou muito também. O mesmo que ajudou o Michael Jordan a brilhar no basquete e Mark Spitz a arrasar os rivais nas piscinas. Sabe o que aproxima gente tão diferente? A data de nascimento. Todos esses atletas nasceram nos 3 primeiros meses do ano. Será que isso é só coincidência? Não é questão de signo, do zodíaco, nem nada. É um fato mesmo, é o chamado efeito Mateus, existe e já foi estudado por vários cientistas. O fato é simples e extremamente relevante. A data de nascimento pode ser decisiva no esporte. Pesquisas recentes, publicadas em diversos países, mostram que atletas nascidos nos 100 primeiros dias do ano dominam as principais ligas e seleções do planeta, sejam elas de atletas jovens ou profissionais. A Federação Tcheca fez uma pesquisa e viu que sua seleção júnior, 75% dos seus jogadores nasciam nos 100 primeiros dias do ano. E começaram a espalhar essa pesquisa e viram que na Europa inteira a média era de 65%, 68%, do mesmo jeito. No Brasil, esse fenômeno foi bem documentado pelo professor universitário Varley Teodo da Costa. Ele levantou as datas de nascimento de 3.244 jogadores de futebol, das séries A e B do último campeonato nacional, da Libertadores e até das categorias de base. Resultado: a maioria dos atletas nasceu nos 3 primeiros meses do ano. Esse resultado nos mostra o seguinte, que durante o processo de formação de um jogador, o fato dele ter nascido, uma das variáveis, né, o fato dele ter nascido nos meses iniciais do ano, dá para ele um diferencial muito grande no sentido de se profissionalizar. Os dados mais impactantes vêm das categorias de base. Dos 704 atletas pesquisados por Varley, 47% vieram ao mundo entre janeiro e março. As crianças que nasceram no início do ano, elas têm uma tendência maior
a serem absorvidas nesse processo de categoria de base que as crianças que nasceram em dezembro. A gente buscar hoje nas categorias de base dos principais clubes formadores do Brasil, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, a gente vai identificar um número maior de crianças que nasceram no início do ano. Nessa idade de 10, 11, 12, 13 anos, a diferença absurda que existe em 11 meses. Vai dar diferença. Agora, ele vai ganhar no aspecto físico, vai. É muito diferente. É muito diferente. Um ano dá uma diferença fantástica. Não precisei ir para a peneira, né? Mas a respeito dos primeiros meses deve ser a respeito do ano, né? Que você vai ter ainda quase o ano todo de idade na frente de quem é da tua idade, que nasce um pouquinho mais no final do ano. Essa situação vai se desenrolando até o profissionalismo. Varley pesquisou 1.022 atletas que jogaram o último brasileiro nas séries A e B. Resultado: 32% nasceram no primeiro trimestre. Na Libertadores, ele agrupou outros 709 jogadores. E, de novo, a estatística foi significativa. 36% nasceram no início da temporada. Nosso estudo detectou exatamente isso, né? Que o retrato do infantil não muda muito do retrato do juvenil, que não muda muito do retrato dos juniores. E esse retrato, que seria o talento, que teoricamente vai se tornar um atleta profissional, ele acaba reproduzindo essa realidade no futebol profissional. E aí a gente foi checar no futebol profissional também, a gente observa que os atletas que se tornaram atletas profissionais, a grande maioria deles, não só no futebol, em outras modalidades também, são atletas que nasceram no primeiro semestre. Eles levam uma certa vantagem nisso. Eles vê mais a questão só da idade mesmo, né? A questão de você ter mais tempo de júnior, né? de juvenil, né? Eu acho que é por esse lado, né? Isso não quer dizer nada se você não é bom de bola. Se você não é bom de bola, não adianta nada você começar no começo do ano, né? Se você é nascido no começo do ano. Mas se você é bom de bola e nasceu no começo do ano, você tem uma vantagem em relação aos outros garotos que vai nascer no final do ano e encurta o tempo de juvenil. Lógico que vai acontecer muito disso, de dois jogadores da mesma posição, né, a gente ficar numa dúvida para resolver. Mas a gente procura sempre, se for um atacante, um jogador que tem uma habilidade, eles não vão ser idênticos na habilidade e nem tão pouco em velocidade. Então nós vamos escolher o mais veloz, o que tem mais habilidade, o jogador que tem uma estatura maior, para ser aproveitado de uma forma melhor. É fácil encontrar exemplos famosos dessa teoria. Romário, Ronaldinho, Kaká e Marta. Nasceram no início do ano. Só que a explicação para tudo isso não está no topo da pirâmide esportiva. Para entender esse fenômeno, é preciso mergulhar no universo das escolinhas, dos centros de formação, onde as crianças e jovens começam a praticar o esporte. Naquele momento, os melhores não são os mais talentosos, são os mais experientes, os mais amadurecidos fisiologicamente em termos de habilidade, né? Então vai trabalhar esses atletas, os outros são relegados e assim vai seguindo, vai criando uma bola de neve. As crianças que nascem no início de ano de competição, elas têm uma tendência de se desenvolver mais rápido do ponto de vista maturacional e biológico. E como muitas das vezes também os treinadores são cobrados por resultados, mesmo na categoria de base, eles acabam optando por ficar com os mais fortes, os mais velozes, os que teoricamente já estão um pouco mais maduros do ponto de vista fisiológico. Eu já entrei no clube, né? Só que eu tinha um bom desempenho e na época, por nascer no começo do ano, era novo, né? E aproveitar o ano todo de juniores que ainda me restavam. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de experiência, né? Vai ter jogado mais do que o que nasce no segundo semestre. É o que pode ter de vantagem nisso. Então, na criança, isso faz muita diferença. Pode fazer uma diferença de 5 quilos ou uma diferença de 5 centímetros, o que representa muito para alguém que pesa 30 quilos ou que tem 1,20 m. 5 centímetros representa muita diferença. Então, a performance física da criança
que nasceu nos primeiros meses do ano, que fez aniversário nos primeiros meses do ano, ela vai ser melhor do que aquela que ainda vai fazer aniversário no final do ano. Fica mais fácil perceber essa disparidade comparando as curvas de crescimento adotadas pelos médicos. Exemplo, um menino de 11 anos e 1 mês mede em média 1,42 m e pesa 32 kg. Já um garoto de 11 anos e 11 meses mede 1,47 m e pesa 35 kg. É muita diferença, mas ambos estariam dentro da mesma categoria no esporte. Numa criança pré-púbere, uma criança que ainda não entrou na puberdade, isso vai ser simplesmente uma questão de peso e de estatura. E claro que vai se refletir, né, envergadura de braços, distância da passada, isso vai se refletir simplesmente pelo peso e altura ser diferente. Agora, na puberdade, essas diferenças podem se acentuar bastante. Aí, além da questão simplesmente do nascimento, você tem a questão do desenvolvimento da puberdade. Então, aquele que é mais velho, ele tem a chance maior de já ter começado a desenvolver a puberdade. Aí já entram os hormônios sexuais no menino e na menina, que tem um papel também, principalmente no menino. A testosterona vai levar a um desenvolvimento muscular mais acentuado. Então, aquele que tem a puberdade já iniciada, e em geral é o mais velho, ele vai ter, além do peso maior, além da estatura maior, ele vai ter um músculo que consegue responder melhor, que consegue hipertrofiar, desenvolver mais. E isso faz diferença na potência do chute, no arremesso, na velocidade que essa criança vai conseguir desenvolver. Note também que esse fenômeno não é exclusivo do futebol. Em modalidades olímpicas, a história segue o mesmo enredo. Nas últimas Olimpíadas, se você vê os grandes medalhistas, uma grande maioria foi de atletas nascidos nos 3 primeiros meses, ou como você bem disse, nos 100 primeiros dias do ano. E isso acontece com outros esportes. Na natação acontece muito disso, na ginástica olímpica um pouco. Todo esporte que envolva uma iniciação esportiva muito precoce, por exemplo, atletas que têm que passar por mirim, infantil, infanto, já em competições, já competitivo, já em performance, isso vai acontecer. Acho que eu já tinha biotipo para ginasta, né? Hoje em dia eu sei porque eu faço ginástica. Eu consigo distinguir uma criança só de olhar se ela pode praticar ginástica ou não, entendeu? Pelo biotipo, pela ginástica dos pais, a gente consegue ver isso também. Principalmente pelo biotipo corporal, assim, as meninas que fazem ginástica normalmente são mais baixinhas, são mais entroncadinhas, assim, já tem normalmente a musculatura mais definida do que uma criança normal. E eu acho que naquela época eu já tinha isso, já era um pouco mais forte do que as outras crianças, assim, principalmente na massa muscular, assim. Os números do Brasil confirmam essa tese. 40% dos atletas que trouxeram medalhas dos Jogos de Pequim nasceram nos 100 primeiros dias do ano. São casos como o do nadador César Cielo, vencedor dos 50 metros livre. Ou de Paula Pequeno, destaque na campanha dourada do vôlei feminino. Claro que existem exceções, e em todas as modalidades. Ronaldo só nasceu no 2º semestre. Pelé, o maior de todos, é de outubro. Michael Phelps, o fenômeno das piscinas, e Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, também não nasceram no início da temporada.
Mas as estatísticas de nascidos no primeiro semestre são tão esmagadoras que a pergunta é inevitável. Não estamos desperdiçando atletas nas categorias de base? O que fazer para mudar um sistema que parece tão injusto e desleal? Melhorar a estrutura dos centros de formação pode acabar com essa distorção na idade dos atletas? Veja a seguir. Competitividade precoce, pressão por resultados, ânsia por formar e vender jovens jogadores. Os especialistas dizem que tudo isso explica essa alta concentração de atletas nascidos no início da temporada. E quem trabalha no meio concorda. É preciso uma nova proposta para as categorias de base, um novo projeto para evitar o desperdício de talentos. Nascer no início do ano pode significar vantagem no esporte. E será que os atletas que vieram ao mundo só no segundo semestre estão fadados ao fracasso? Claro que não. Mas os especialistas apontam um problema recorrente. O sistema de seleção equivocado na base provoca uma legião de esportistas negligenciados. Afinal, o que ocorre com aqueles que nasceram na metade final do ano e que não tiveram chance de demonstrar seu talento simplesmente porque não estavam no mesmo nível de desenvolvimento físico dos mais velhos? Que qualidades que têm esses atletas? São pessoas que às vezes têm tanta flexibilidade, têm tanta coordenação e etc. E às vezes alguns até com mais talento esportivo, mas que não têm esse vigor físico de uma pessoa que nasceu 250 dias, né? Primeiro do que outra. Obviamente, essa pessoa tem várias qualidades. Então, a ideia futura seria ver quais são entre as variáveis. Por exemplo, na peneirada nós sabemos que tem um olheiro que só tem um olho. Essa palavra olheiro foi muito interessante, porque o olheiro só vê esse jogador com um olho. E eu acho que as competências são múltiplas. Então, eu não diria que o quartil é o maior problema, mas ele está entre os problemas que eu acho que a ciência deve estudar. Existem vários caminhos para evitar esse desperdício de talentos. E as soluções sempre passam pelo trabalho do profissional responsável pela formação de atletas. O treinador das categorias de base carrega uma responsabilidade muito grande e nem sempre é preparado ou valorizado para isso. Nós todos que trabalhamos na base, é difícil. Eu acredito que é um trabalho mais difícil do que se faz no profissional, entendeu? Porque você tem que estar lapidando o jogador. É uma coisa que você vai apostar no jogador, entendeu? E se você errar, você é criticado. E você não é remunerado adequadamente para fazer esse tipo de trabalho. Porque a diferença de um treinador de base para um treinador do profissional é uma diferença enorme, né, de salário. A partir do momento que o olhar sobre o treinador na categoria de base passasse pelo prisma de quantos atletas ele forma para o profissional, esse profissional, esse treinador, ele se sentiria um pouco menos pressionado por resultados e, teoricamente, poderia dar um pouco mais de atenção para aqueles atletas que carecem ainda de uma fase, de um tempo um pouco maior para se desenvolver no esporte. E qual seria o jeito de resolver isso? De repente, tirando a competitividade desses atletas mirins, a cobrança de performance desses atletas mirins até os 15, 16 anos. A partir dos 15 anos já iguala em termos de maturidade fisiológica e maturidade na parte de habilidade. Os professores nessa idade, 11, 12 até 13 anos, confundem muito quando olham, quando tentam buscar os talentos, confundem muito a maturidade com a habilidade. Esse é o grande erro. Os especialistas concordam. É preciso buscar um novo modelo para a formação dos atletas. Um projeto onde não exista competitividade antes da hora, para que as injustiças não sejam tão latentes. E tem cidades que aglutinam um maior número de craques. Então é muito mais importante conhecer as nuances desse local
o que oferece, por que esses craques vêm dessa região, do que realmente ficar só baseando na força física. E eu acredito que nós, que pesquisamos, nós temos que tentar ajudar. Aqui numa crítica construtiva. Tentar procurar uma possibilidade melhor de arrebatamento dessas crianças. Esquecer um pouco o esporte de performance nos primeiros 3 anos. Começa a trabalhar performance, detecção dos talentos pode ser começado com 11, 12, 13 anos, mas o desenvolvimento desses talentos devem começar a partir do final dos 15 anos de idade, nos 16 anos, e aí trabalha-se com performance realmente. Dessa forma, você minimiza que um garoto de 16 anos, nascido em janeiro, não é tão diferente do garoto de 16 anos, nascido em novembro ou dezembro, diferentemente do garoto de 10, 11, 12 até 13 anos. Com 15, 16 anos, essa diferença não existe mais. Mas aí o indivíduo já foi selecionado, né? Quer dizer, se ele faz parte do time ou da equipe, ou se ele não faz parte, isso já foi definido na vida dele, né? Ele já perdeu aqueles anos de treinamento e provavelmente não vai entrar mais no time, não vai ter o benefício que o outro teve. Na Europa isso já acontece em alguns torneios. O que eles têm lá dentro das competições, por exemplo, numa categoria infantil? Eles abrem a categoria de julho a julho de outro ano. Então, quer dizer, pegam atletas de 2 datas de nascimento. Essa é uma das formas, um dos mecanismos de se tentar compensar um pouco disso. Porque aí o atleta de segundo semestre ele teria um pouco mais de oportunidade de jogar. São alternativas que podem evitar mais do que o desperdício de talentos. Respeitar o desenvolvimento de cada um significa dar oportunidades iguais a todos e criar um esporte mais humano e democrático. Eu vou ser o primeiro a buscar esse método também, porque eu acho que tudo que é benefício para o futebol a gente tem que estar usando. A gente não pode, é que nem eu falo, a gente não sabe tudo. A gente tem que estar sempre procurando as coisas melhores e aprender as coisas que vai trazer benefício. Então o Corinthians não pode fugir disso. Se for uma coisa benéfica, pode ter certeza que nós vamos usar e muito, e em todas as categorias. Tinha que ter uma tolerância aí de 12 meses para mais ou para menos e você escolher com quem que a criança vai competir em função do físico que ela tem. A pergunta que seria o que deve se fazer, o que vai ser feito. Eu acredito que quanto mais a ciência conseguir desbravar e estudar essas nuances, mais possibilidade de se detectar que isso é improvisado ou é só baseado na prática. Então, uma perspectiva futura seria, por exemplo, acompanhar esses atletas que não fizeram parte do primeiro quartil.